Fala, parceria! Essa então é a nossa oitava e última aula de resolução de exercícios da revisão do trio paulista do professor Vareta, que é esse que vos fala. Só que aqui eu vou fazer uma coisa diferente, porque se você pode estar assistindo isso no YouTube, sim, vou liberar uma dessas aulas de resolução no YouTube, para a galera ver como é que funciona. Fechou? Então vamos que vamos para a nossa resolução. E a gente vai falar de temas ligados à geopolítica. Amizade, você está ligado que geopolítica é um dos temas que mais aparece nas provas dos vestibulares, principalmente na FUVEST e na Unicamp. Estou encanado aqui. Deixa eu melhorar a minha câmera e vamos lá. Pessoal, essa daqui trabalha muito uma questão demográfica, mas tem muitos impactos econômicos e muitas discussões que dá para fazer nessa questão. Então, eu coloquei ela aqui. Vamos lá, leia comigo. A Organização das Nações Unidas confirmou, por meio de projeções, que a Índia ultrapassou a China no tamanho da população no mês de abril de 2023. Com isso, a Índia tornou-se o país mais populoso do planeta e tirou a preeminência da China, que durava desde 1950, quando começou a contagem da ONU. A marca de se tornar o país mais populoso do mundo também coloca questões para o futuro indiano. A principal delas é se ele conseguirá repetir o sucesso econômico chinês das últimas décadas, que, impulsionado por uma mão de obra abundante e barata, hoje, segundo analistas, coloca Pequim como uma superpotência em ascensão. Ainda assim, a Índia deve se beneficiar do chamado bônus demográfico. Vamos lá. Identifique os dois conceitos que tratam do crescimento de uma população. Essa daqui, quando ele fala os dois conceitos que tratam de população, eu acho que a gente dá para pensar várias coisas aqui, né? Ó, os conceitos básicos, vamos lá na letra A, para falar de crescimento da população, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade. Por quê? Porque quando eu pego as duas, eu tenho crescimento vegetativo. Então, na minha resposta, eu colocaria os conceitos que tratam do crescimento da população. Eu colocaria o crescimento vegetativo, que é a diferença da natalidade e da mortalidade. Então, vou colocar aqui, ó, TN menos TM. E eu colocaria também o saldo migratório. O que é saldo migratório? É você fazer a imigração menos a emigração. Quantas pessoas saíram com quantas pessoas chegaram. Então, é isso que você usa para saber se a população está crescendo ou está diminuindo. Vou fazer uma coisa aqui para a gente poder espaço para a segunda resposta. É rapidinho, vocês nem vão ver o que eu estou fazendo. Ah, é. Então, letra A, facinho, de boa, sossegado. Letra B. Considerando o perfil demográfico indiano, explique o que é bônus demográfico e cite um desafio socioeconômico a ser administrado pela Índia diante dessas condições. Só para vocês saberem, essa daqui deitou no meu colo e não sai de jeito nenhum. Está aqui escondido enquanto eu gravo, né? Fica aí. Então vamos lá. O que é o tal do bônus demográfico? E dá para a gente fazer uma discussão sobre Brasil e China aqui. Minha letra é ruim, mas o quadriculado aí me dá uma força. Demográfico. Bom, toda vez que você falar em bônus demográfico, é um período, então não vai durar para sempre. Tem gente que chama até de janela demográfica. É um período onde a PIA, população em idade ativa, população apta a trabalhar, é maior que
a população em idade inativa. Então, vou colocar aqui que os dependentes, pensar dependentes aqui, as crianças e os idosos. Trocando em miúdos, é quando você tem muito adulto, velho. Então, lembra das pirâmides etárias. Durante o início do processo de transição demográfica, você tem muito jovem. Quando você tem muito jovem, muita criança, você tem muito dependente. Tem pouco adulto para gerar renda para aquela população. Quando você já terminou a transição demográfica, você fica um país europeu, você fica com muito idoso. Então, aquela proporção de gente para trabalhar também é pequena. No meio da transição, você tem esse bônus demográfico, que é quando você tem muita gente apta ao trabalho. O que está acontecendo com a China? Aquela lei do filho único fez com que o bônus demográfico chinês fosse menor do que o esperado, porque criou-se uma cultura de poucos filhos e hoje há um envelhecimento da população. A China já está em redução demográfica, já está em redução populacional. Então, acaba sendo aí um problema para a China manter seu crescimento. O Brasil vai pelo mesmo caminho, né? Os dados do censo do ano passado, do censo 2022, na verdade, foram divulgados ano passado, mostra que a gente está com a população crescendo muito pouco, a gente reduziu muito a nossa taxa de natalidade, taxa de fecundidade. A Índia, ela vai apresentar um grande crescimento econômico, por quê? Porque, primeiro, dando agora uma análise, antes de terminar de resposta. Por que a Índia vai crescer muito? Primeiro, pelo próprio bônus demográfico. Ela tem muita gente em idade de trabalho. E segundo, isso é importante, galera, ela ainda está num processo de urbanização. Vareto, o que a urbanização tem a ver? Pessoas que trabalham no campo fazem atividades que geram menos renda do que pessoas que trabalham na cidade. Então, um trabalhador urbano, ele gera mais renda do que um trabalhador rural. Então, todo o país, no seu processo de urbanização, tende a ter crescimento econômico. Eu diminuo as pessoas que estão gerando pouca renda e trago elas para atividades que geram mais renda. Porém, ter um bônus demográfico pode ser um problema. Pode ser um problema não, né? Mas vai trazer algumas questões. Quais são os desafios, né? Deixa eu voltar aqui na pergunta, como ele coloca. Cite um desafio socioeconômico a ser administrado. Você pode pensar em alguns desafios. O primeiro desafio que você tem que pensar é o próprio desafio de geração de emprego. O que adianta eu ter muita gente em idade produtiva se meu país não cresce e não gera emprego? Então a Índia vai ter que fazer um investimento ali, vai ter que fazer políticas que aumentem a geração de emprego. E eu acho que uma segunda coisa que a gente tem que pensar nos desafios é uma ideia de qualificar essa mão de obra. A qualificação da mão de obra, certo? É algo que a China conseguiu fazer e a Índia tem uma dificuldade de fazer. Então, essa qualificação da mão de obra, juntamente com geração de emprego, são dois desafios que você poderia colocar aí na questão. Demorou? Então, vamos para a próxima questão, também uma questão zica aí. Vamos lá, FUVEST, segunda fase, segundo dia, prova de humanidades, geografia caindo, comendo solto. Em agosto de 2023, ocorreu a cúpula de Joanesburgo, na África do Sul. Entre os principais assuntos, destacou o debate da ampliação dos países integrantes do BRICS. O quadro a seguir traz informações importantes sobre alguns desses países interessados em ingressar no grupo. A partir dos dados, dos seus conhecimentos, responda. Letra A, o que é o BRICS? Galera, só para vir aqui, ó. Aqui eram 7 países que queriam entrar. 1, 6, 2, 3, 4, 5. E eles não colocaram a Etiópia aqui nesse quadro. Certo? E vale lembrar que a Argentina se negou a entrar ali a hora que o malandro lá do Milei entrou. Então, vamos lá. Tentar responder a letra A por aqui. Conceitue BRICS. Galera, BRICS não é um bloco econômico, tá?
o BRICS, a gente pode falar que é um agrupamento de países, gosto desse termo, criado um agrupamento de países surge como termo BRIC em 2001. Para quem não sabe, ele surge num artigo de economia. E a partir de 2006, promovem acordos para cooperação econômica, tecnológica, vou colocar aqui um cultural e social. Então é um agrupamento de países, certo? Que hoje busca fazer uma cooperação econômica, uma aliança econômica, e a partir de 2006 começa a fazer isso. Vale falar aqui, né? Ele vira BRIC, ele pergunta o BRICS, em 2011 você tem a entrada, nossa, que letra, tá? África do Sul. Certo? Vamos lá. Letra B. Considerando os dados apresentados, indique duas vantagens econômicas atuais dos atuais países membros do BRICS decorrentes da sua expansão. Eu não deixei uma aqui para escrever, eu tentava escrever aqui a letra B, hein? Vamos lá. Deixa eu fazer aquele esqueminha aqui, ó. Eu venho aqui, tenho um slide novo para a gente poder escrever. Então, considerando os aspectos, indique duas vantagens econômicas aos atuais países membros decorrente da ampliação do BRICS. Pessoal, duas vantagens muito claras aqui, fáceis de você pensar. Primeiro, estamos falando em novos mercados consumidores. A Argentina recusou entrar, mas a Argentina é um país com uma economia grande, membro do G20. O Irã é um país com uma economia grande, uma população grande. Na tabela ali, ó, a Arábia Saudita também, assim como o Egito. Então a gente pode pensar, pegar só os que entraram. Arábia Saudita e Egito. E dá para pensar, ele pede uma vantagem ou várias? Duas. A segunda vantagem, que eu acho que é fácil de a gente pensar, é a questão do petróleo. Certo? Por quê? Tanto Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita são ricos em petróleo. Então, você cria relações, você cria laços econômicos com países com grande reserva de petróleo. Isso pode facilitar o seu acesso a esse petróleo. E a letra C, normalmente a mais casca. Cite e explique uma mudança geopolítica que a ampliação do BRICS poderia trazer para a atual ordem mundial. Essa é talvez a mais legal, porque ele mostra uma organização crescente do sul global, certo? Lógico que tendo aí a China como líder. E esse sul global, ele vai começar a querer questionar algumas coisas, certo?
ele não vai querer mais ficar tão submisso ao G7, aos interesses desses países mais ricos. Então, eu citaria aqui, por exemplo, a ideia que hoje o banco do BRICS, que é o nome certo Novo Banco de Desenvolvimento, ele, de certa forma, rivaliza com o FMI. Ele questiona essa ordem mundial. Hoje, o Oriente Médio está com cada vez mais relação com o BRICS e com a China, certo? Porque, por exemplo, a China que fez a Irã e a Arábia Saudita a voltarem a ter, parecer, né, a ter, como chama, relações diplomáticas. Então, você vê ali um ganho de força política. Então, você tem hoje, deixa eu pegar até como ele coloca na pergunta, poderia trazer para a atual ordem mundial. Ele pode ser o fim da atual ordem mundial, né? Então, hoje você tem que o G7, de certa forma, perde poder político, econômico. Outra coisa que dá para falar, você tem aí o questionamento do uso do dólar como moeda mundial. A China faz comércio hoje sem usar o dólar com um monte de país. Então isso também quebra essa ordem mundial que a gente vive, essa ordem geopolítica. Então, são várias coisas que você dá para pensar, sempre crescendo a importância dos países do sul global nas decisões internacionais. E aí eu coloquei 3 movimentos onde o BRICS está cada vez mais presente. Oriente Médio, Arábia Saudita, Egito entrou ali, tudo dentro do BRICS, a questão do Banco do BRICS e a questão até do uso do dólar. Certo? Questão bem massa, hein, velho? Curti essa questão. Vamos lá. Mais uma questão agora da Unesp, cara. Para vocês verem como que cai bastante atualidades, cai bastante coisa importante. Eu fiz uma revisão de atualidades, alguns alunos daqui da nossa revisão do Trio Paulista participou do aulão de atualidades. Quem não participou, tá vendo isso pelo YouTube, eu vou deixar um link aqui, tá? A aula tá toda gravada, separada por partes, muito organizadinho. Acho que eu nem lembro o custo, acho que era R$ 15. Você tem ali quase 4 horas, deu mais de 4 horas de aula de atualidades, tudo dividido em blocos. Você não precisa ver de uma vez, tá? Ficou bem massa. Vamos lá. 3 Unesp, a prova que eu amo. Países membros europeus da OTAN em abril de 2023. A expansão da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, em direção ao leste europeu, é um dos motivos alegados por Vladimir Putin para invadir a Ucrânia. A Finlândia não é uma ex-república soviética, tampouco fazia parte dos países da cortina de ferro, mas desde que encerrou a Guerra de Inverno com a União Soviética entre 39 e 40, em meio à Segunda Guerra Mundial, manteve-se neutra na queda de braço entre a OTAN e Rússia, que reivindica a influência geopolítica antes exercida pelo extinto bloco comunista. Essa neutralidade foi encerrada em 2022, quando a Finlândia abriu o processo para entrar na aliança. A conclusão desse processo resultou a adesão da Finlândia como país da OTAN em 4 de abril de 2023. Vale falar agora que a Suécia também entrou, né? Foi em 2024, ela pediu mais ou menos junto e o processo foi mais lento, mas entrou. Pessoal, é o texto de novo, só que sem o mapa, tá? Então você consegue aqui ver um mapa, só para a gente colocar agora a Suécia também, tá? Então, ó, todo esse mar Báltico, certo? Tá envolto de países da... como é que chama? Países da OTAN. A entrada da Finlândia na OTAN fundamenta-se, letra A, no Acordo Militar de Defesa Mútua entre os países membros. Uai, deve ser isso, né? É o que eles marcam, o que vale a pena da OTAN é isso. Na proteção do comércio, não, é uma aliança militar, não é uma aliança comercial. O fortalecimento da União Monetária, não. A concessão de investimentos aos países membros também não. O compromisso de uma união política entre os países, cara. O grande é a questão, quando falou de OTAN, é uma aliança militar, velho.
Então tem que ter isso. Por isso, a alternativa correta, a letra A de amor. E vamos para a última questão. Olha aí o Sudão aparecendo. Cara, eu acho que o Sudão vai aparecer mais ainda, né? Nas próximas provas. A Unicamp, cara, a Unicamp vira e mexe questiona a África. Então a minha dica é: estude África se você vai prestar Unicamp, certo? Desde sua independência em 56, o Sudão tem sido assolado por guerra civil. Com a criação do Sudão do Sul em 2011, o Sudão perde parte do seu território, passando a enfrentar conflitos por delimitação de fronteira com o país vizinho. Soma-se a isso a grave crise política interna iniciada em 2023, quando teve o golpe. De 2021 a 2023, você teve ali a tentativa de um governo mais democrático, cujos confrontos armados levam a um deslocamento interno massivo de sua população. Galera, 1/4 hoje da população do Sudão está deslocada. Vamos lá, para quem não sabe, fazer aqui um breve resuminho do Sudão. O Sudão, religião islâmica, e aqui no Sudão do Sul, principalmente religiões africanas. Tem um pouco de catolicismo. A briga era entre esses dois. Papapá, guerra civil e pá, muitos anos de guerra. E aí, em 2011, houve um plebiscito e separou o país. Qual que era a principal fonte de renda do país? Petróleo. Olha como é que ficou as fronteiras dos postos de petróleo. Ficou dividido, certo? Entre o Sudão e o Sudão do Sul. Só que o Sudão do Sul, nesse puxadinho aqui, ficou com mais poços de petróleo, apesar de depender aqui dos gasodutos e oleodutos. Ele levou mais petróleo. Então isso ficou uma briga, né? Porque se você puxa um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, você tem uma mudança econômica bastante importante. A partir de seus conhecimentos do mapa, responda: qual potência europeia colonizou o Sudão? Galera, Sudão foi colonizado pela Inglaterra. Aponte ao menos 3 fatores responsáveis pela recorrência de guerras civis no Sudão após os domínios, após a sua independência. Primeiro, você vai ter a questão étnico eu aprendo, vamos para uma maior essa, tá? Como é que chama? Negocinho aqui, mesa digitalizadora. Religiosa. Então, aqui é o primeiro fator. Você pode falar de conflitos por petróleo, certo? Por controle das áreas petrolíferas. E como muitos países ali que pegam a região do Sahel, hoje você tem também a questão dos extremistas islâmicos. E conflito atual, você pode falar que é uma disputa política interna por poder. Então, 4 questões aí que pode levar a... Você pode colocar como fatores de recorrência de guerras civis ali. Eu usaria esse e esse último, porque são os mais atuais. Indica um recurso natural que tem sido disputado pelo Sudão do Sul. Explique a configuração territorial, relaciona-se a esse recurso. O recurso, a gente já falou, é o petróleo, que fica na região de fronteira e a maior parte ficou para o Sudão do Sul. Então, essa configuração de fronteira deixou mais postos de petróleo para o Sudão do Sul e dessa forma gerando esse tipo de
conflito aí por delimitação de fronteiras, certo? Lembrando que o Sudão do Sul hoje é o país com o IDH mais baixo do mundo, aí, bastante subdesenvolvido. Certinho? Fiz aí então essa resolução, fechando as nossas aulas de resolução em vídeo aí na revisão do trio paulista. Beijo no coração e bora pra facul.